Ok. Tá aparecendo. Ótimo. Então, eu queria só recapitular com vocês que, uma vez que nós vimos a crise ambiental, e diante da crise ambiental, o ser humano ele se conscientizou de que a solução cabe a ele. Então, assim como o ser humano ele gerou o problema, ele também pode fazer a solução. Então, o que foi que aconteceu? A partir desse momento que nós, seres humanos, tomamos consciência do problema da crise ambiental, percebemos que nós devemos fazer algo para resolver. E essa atitude, ou essa consciência e ação, não depende somente de uma pessoa, ou de um conjunto de pessoas, ou só de um país. Depende da contribuição de todos. Então, por isso, se começou lá em 1972, naquela conferência de Estocolmo, que foi exatamente a primeira conferência que nós já estudamos anteriormente, onde a sociedade internacional ela toma consciência do problema ambiental e assume a responsabilidade. Porque nós vimos que nas décadas de 60 e 70 começou a surgir a consciência, faltava a ação, faltava exatamente o compromisso de agir para mudar a situação. E aí o que acontece? Nós vimos que teve uma primeira conferência em 1972 e depois só foi retomada em 92, que foi exatamente na Eco 92 ou na Rio 92. Depois nós temos a Rio mais 10, a Rio mais 15, a Rio mais 20, e aí foram ocorrendo aquelas outras conferências. Quando foi, aliás, voltando aqui, na Rio 92 ou na Eco 92, o que foi que aconteceu? Teve uma Professor, não sei se dá para os meus colegas, mas está falhando um pouco o áudio do senhor. Tá falhando o áudio? Não sei se é só aqui. Para mim tá normal. Tá, alô, tá falhando aí? Normal. Para mim tá normal também. Tá certo. Mas se tiver, pode colocar. Quem foi que falou? Você já conseguiu ver se melhorou o som? Oi, eu, Tânia, professor. Eu vou mudar aqui de lugar, pode ser que seja problema na minha internet. Ou então, às vezes o meu fone de ouvido fica aqui do lado, porque se der problema, eu boto o fone de ouvido. Tente colocar o fone, que às vezes o fone ele ajuda nessas interferências. Tá certo. Vou tentar aqui. Obrigada. Mas aí, se tiver qualquer problema, você alerta de novo, que a gente vê aqui. Se for o caso, eu uso o fone, não tem problema não. Não, tá certo. Obrigada. Tá, ok. Então, só retomando aqui, porque eu queria que isso daqui ficasse bem sedimentado, para a gente conseguir fixar e começar a enxergar a importância do direito ambiental, não só na esfera nacional ou numa esfera jurídica, mas numa esfera internacional. Então, o que foi que aconteceu? Nós tivemos a Conferência de Estocolmo em 72, e depois ela só foi retomada 20 anos depois, com a Rio 92, ou a ECO 92. Qual foi a diferença da conferência de 72 para a conferência de 92? A grande diferença é porque assumiu-se um compromisso. E esse compromisso surgiu com uma agenda. O que é essa agenda? São exatamente o estabelecimento de metas, onde todos os países se comprometiam a atingir determinadas metas. Então surgiu lá a famosa Agenda 2021, ou as pessoas tiraram 2000, né, e ficou Agenda 21. Então, sempre se falava Agenda 21, Agenda 21, e a maioria dos países já fazia todos os seus planejamentos de políticas públicas baseado ou lastreados na Agenda 21. Inclusive, instituições internacionais, tanto organizações não governamentais como bancos de fomento, eles já tinham incorporado dentro das suas metas a Agenda 21. O que foi que aconteceu? Quando chegou no ano de 2015, ocorreu uma outra cúpula, como vocês estão vendo aqui, que é essa cúpula de desenvolvimento sustentável do Rio de Janeiro. E nessa cúpula, a maioria dos países, eles perceberam ou não tiveram como negar que não seria possível alcançar as metas da Agenda 21. Então, diante dessa realidade, eles tinham que tomar alguma providência. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles preferiram adiar
essa agenda. Então, a Agenda 21, em 2015, só tinha 6 anos. Então, eles quiseram ganhar mais 9 anos. Então, por isso que eles ampliaram o horizonte temporal dela, ou seja, saiu de 2021 e passou para 2030. Essa Agenda 2030, ela veio já com uma nova roupagem. Que nova roupagem é essa? Muitos países aderiram, como vocês estão vendo aí, 193 países da ONU, eles se comprometeram com ela, mas ela se estruturou de uma maneira que ela tentou deixar mais visível, não só para os estados, mas ficar mais fácil de compreensão para o cidadão comum. Por quê? Porque, de fato, essa Agenda 2030, no qual ela busca a melhoria das condições ambientais, ela não vai ser implementada somente pelos governos. Ela tem que ser implementada pelos governos, pela iniciativa privada e por todo ser humano. Então, por isso que essa Agenda 2030 ela foi feita de uma maneira diferente. Você já vê aqui a logo da Agenda 2030, né? Transformando nosso mundo, Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável. Então, voltamos àquela ideia, ou seja, tentou-se equilibrar a economia, ou seja, o desenvolvimento dos países, e a questão ecológica, a questão ambiental. Ou seja, os países, as nações, a iniciativa privada, as empresas podem se desenvolver desde que respeitem o meio ambiente. Então, tentar harmonizar essas duas coisas. Por isso que foram criadas 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós vamos chamar de 17 ODS, tá certo? E o que foi que houve de diferente da Agenda 2030 para a Agenda 21? É porque agora a ONU ela tem um programa um programa de desenvolvimento onde ela acompanha estado por estado. Ou seja, não existe só o compromisso dos estados, mas existe também um acompanhamento da ONU. Sendo aqui, a gente vai lembrar, aqueles que já fizeram internacional, principalmente internacional público, cada país é soberano. Então, como os países são soberanos, a ONU ela não manda nos países. Então, o que ela pode fazer é fazer um acompanhamento. Quando ela perceber uma dificuldade e o país quiser, pode conseguir um financiamento. Então, ela vai pressionar, mas ela não pode mandar. Tá certo? Então, mas só você ter esse programa de desenvolvimento acompanhando os estados, a cobrança da sociedade internacional perante os países, ou para com cada país, ela ficou mais visível e ficou mais presente. Então, por isso que os países, eles tentam se engajar mais, por quê? Porque a cobrança está bem mais perto, tá certo? Então, esse programa, ele foi feito e ele vai ser acompanhado em cada um dos países, claro que aceitarem, mas tem uma pressão na ONU que todos os países aceitem. E, para ficar mais compreensivo, ele tentou ser elaborado de uma forma que seja mais simples. Então, por isso que pensaram dessa maneira. As 17 ODS. Então, ela tem 17 objetivos. Mas por que chama de ODS? É porque é Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável. Então, sempre que você ouvir falar na Agenda 2030 e a ODS, é porque é Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável, tá certo? Aqui, vocês têm os 17. E aí, o que foi pensado na Agenda 2030? Você não pode ficar mais só à mercê dos governos ou só à mercê das empresas. Você tem que tentar convencer o cidadão. Eu não sei se vocês ainda assistem a algumas propagandas, mas tem inclusive no YouTube essa propaganda. É uma propaganda do Matheus Solano, onde ele fala sobre cada uma dessas ODS. Agora ele fala de maneira bem resumida. Eu não sei se vocês já viram essas propagandas, mas elas são interessantes porque para tentar gerar conscientização de todo o ser humano. Ou seja, não é algo que vai ficar somente para uma parcela da população. Ela está tentando chegar agora a todo mundo e conscientizar todo mundo. Alguém já viu essa propaganda? Eu não, professor. Sim. Pronto. Pois tente colocar no YouTube ODS
ONU, que ele vai dar várias reportagens, e tem vários canais hoje em dia falando sobre essas ODS. São muito legais, para a gente entender melhor o mundo que nos cerca. Aqui, assim, como a nossa disciplina, eu não tenho muito tempo, eu vou tentar dar um resumo sobre cada uma dessas ODS, tá certo? E também para não ficar tão chato, tá bom? Eu vou tentar mostrar para vocês os objetivos principais de cada uma dessas ODS. Por quê? Só para vocês entenderem. Cada ODS dessa, por exemplo, vamos tirar aqui a primeira. A primeira ODS, ou seja, o primeiro objetivo para o desenvolvimento sustentável é a erradicação da pobreza. Ou seja, é acabar com a pobreza no mundo. Mas o que é que nós vamos fazer para acabar com a pobreza no mundo? Então, os países, eles sentaram e fixaram as ações principais que deveriam ser feitas para erradicar a pobreza. Por isso que cada uma delas tem esse desmembramento aqui. Vocês estão vendo na tela, tá certo? Então, vamos lá. A primeira ODS é a erradicação da pobreza. E aí, o que foi que os países se comprometeram para a erradicação da pobreza? Aí você encontra aqui o objetivo 1, tá certo? Só para vocês terem uma ideia. Objetivo 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Aí ele coloca a meta 1, até 2030, lembra que é a Agenda 2030? Então, por isso que eles colocam, até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de $1,90 por dia. Veja bem que essa meta aqui é erradicar a pobreza extrema, seria a pessoa que é paupérrima. E aí ele define quem é essa pessoa paupérrima, né? É quem vive por dia com menos de $1,90. Tá certo? A meta 2, até 2030, Agenda 2030, reduzir pelo menos a metade da proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. Então, veja que a primeira meta é pobreza extrema, ou seja, você tira da pobreza extrema, a segunda já é a pobreza. Tá certo? Veja que a terceira, ó, implementar em nível nacional medidas e sistema de proteção social adequados. Então, cada um deles, ele vai dando a sua contribuição que o país pode dar, ou de política pública que o país pode adotar, para que ele venha a erradicar com a pobreza até 2030. Tá certo? Vocês estão conseguindo compreender? Sim, professor. Ok. Sim. Sim, professor. Se vocês quiserem, depois eu vou mostrar para vocês um site, e nesse site vocês podem depois se inteirar dessas ODS, como é que são as metas de cada um. É bem interessante, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Eu vou só fazer um resumo de cada um dessas ODS, ou desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, primeiro, erradicar a pobreza. Aí você pode perguntar, professor, mas não tem nada a ver com ecologia, mas tem a ver com economia. Porque quando você fala desenvolvimento, é não só o desenvolvimento econômico, financeiro, mas também o desenvolvimento social. Então, por isso que, para dar mais importância a ela, por isso que colocou a erradicação da pobreza como primeiro ODS. E a segunda, a erradicação da fome. Né? Seriam duas situações principais que ainda acontecem no mundo. Né? E, por essa situação, os países eles têm que agir de maneira mais enérgica. Então, por isso que a primeira ODS é já para combater a pobreza no sentido de fazer com que as pessoas elas saiam da condição de pobreza. Tá certo? Porque tem algumas pessoas que dizem, acabar com a pobreza é acabar com os pobres. Não. É acabar com a condição de pobreza das pessoas. Tá certo? E aí, você acabando com a pobreza, você também acaba com a fome. E aí, na fome, você tem aqueles objetivos. Isso daqui muito tem políticas de redistribuição de renda, que aí vocês já devem ter visto, eu acho que vocês viram direito financeiro e direito tributário, né? Estamos vendo ainda. Vocês estão vendo. Não, tudo bem, tá ok. Mas quando você estuda o direito financeiro e o direito tributário, vocês percebem que a tributação e essa administração financeira do Estado,
uma das obrigações do Estado é fazer a chamada redistribuição de renda, né? Ou seja, é tentar agir de tal maneira que ele vai tentar, pelo menos, diminuir as desigualdades existentes na sua população. Como? Fazendo políticas sociais para aquelas pessoas menos favorecidas, né? E aí quem vai custear são as pessoas que ganham mais. Não porque você vai... não é o Robin Hood, né? Tirar dos ricos para dar para os pobres. Mas cada um tem que dar a sua contribuição. E o Estado, quando ele vai gerar aquelas contribuições gerais, ele tem que, no caso, dar mais atenção àquelas pessoas que precisam de maior, né, que têm maiores necessidades. É exatamente o princípio da isonomia, né? Tratar igualmente os iguais e desigualmente desiguais na medida das suas desigualdades. Então, por isso que a erradicação da pobreza, ela também vai refletir na ODS 2, que é exatamente a erradicação da fome, tá certo? E aí ele estabelece muitas políticas públicas que podem ajudar cada um dos estados a tentar minimizar o problema da fome nos seus países, né? O ideal é, como o termo diz, é a erradicação, ou seja, não ter mais pessoas com fome. Mas, infelizmente, algumas nações ainda é muito difícil. Se vocês analisarem, ainda tem muitas nações em conflito, né? Você ainda tem conflito na Síria, naquela parte do Iraque, em alguns países africanos. Então, zonas de conflito são zonas em que você não consegue, o Estado ele não consegue fazer um gerenciamento. Então, por conta daquele caos que está instalado, você não consegue ter políticas públicas. E aí acaba acontecendo uma situação em que é cada um por si, né? E aí as pessoas realmente voltam a uma era de selvageria. Porque quando falta tudo, você tem que apelar de todos os modos para você conseguir satisfazer as suas necessidades. Então, por isso que volta ao estado de selvageria, tá certo? Mas o que as nações elas estão buscando é exatamente isso. Inclusive aqui com financiamentos, com ajuda a governos, para tentar fazer essa erradicação da fome. Vocês podem perceber uma situação que aconteceu, que foi aqueles depósitos no Líbano, né? Quando, infelizmente, teve aquela explosão, eles perderam a maioria dos cereais deles, né? E aí o que foi que os países fizeram? Cada um tentou dar a sua contribuição. E o Brasil, primeiro os migrantes, né? Ou seja, as pessoas que saíram do Líbano, ou cujas famílias saíram do Líbano, se uniram, fizeram contribuições e compraram material hospitalar, compraram alimentos, compraram água, exatamente para levar. O governo brasileiro ele cedeu os aviões para levar todos esses equipamentos e mantimentos para o Líbano. E o governo brasileiro ele se comprometeu, salvo engano, ele doou acho que 5 toneladas de arroz. Por quê? Porque é exatamente a contribuição que os estados têm que dar uns aos outros. Então, como o alimento principal do Líbano foi afetado, então cada país ele deu as suas contribuições. Eu estava falando referente ao Brasil, que foi aquele que a gente conseguiu acompanhar mais de perto, né? Mas os Estados europeus ajudaram, os Estados Unidos ajudou, então cada um deu a sua contribuição, exatamente isso. De pouquinho em pouquinho, eles acabam conseguindo uma ajuda maior, né? O terceiro é uma saúde de qualidade. E na saúde de qualidade, você vai começar a perceber conceitos que a nossa sociedade, ela vê a saúde de uma maneira e hoje em dia está começando a mudar. Em que sentido? Por exemplo, na visão da maioria das pessoas, a saúde, você trata ela com medicamentos. E hoje em dia as pessoas estão percebendo que para você tratar a saúde, você tem que fazer mais uma política preventiva do que paliativa. Ou seja, você vai tentar prevenir os problemas e não resolver os problemas, tá certo? Então, essa que é a ideia hoje em dia da saúde de qualidade. A quarta é a educação de qualidade. E aí você chega e diz, professor, mas o que é que a educação de qualidade interfere? Se você analisa os tigres asiáticos, que são exatamente aqueles países ali da Coreia, Taiwan, aqueles países ali que investiram em educação e conseguiram se desenvolver muito mais.
E esse desenvolvimento deles foi um desenvolvimento que teve um acréscimo no PIB. Por quê? Porque geraram tecnologia. Com tecnologia, eles conseguem royalties dos outros países. E um dos exemplos dessa educação de qualidade, quem depois quiser ver algumas matérias, é exatamente a Coreia do Sul. Hoje em dia, quando a gente compra um celular Samsung, ou um notebook Samsung, ou um produto da Samsung, a Samsung ela é sul-coreana, né? Então, exatamente por isso, lá, a Coreia do Sul, ela mostra que o investimento em educação, ele dá um resultado posterior. Por quê? Porque ele consegue gerar tecnologia. As pessoas ficam mais capacitadas e com mais condições de gerar tecnologias que vão reverter em benefícios para o próprio país, que é exatamente o acréscimo do PIB. A igualdade de gênero, para acabar principalmente com essa situação dessa diferenciação entre homens e mulheres. Alguém quer perguntar? Professor, Diga. sobre essa parte aí, boa noite. Sobre essa parte da educação. É interessante que todos os planos, não só no Brasil, como fora dos tigres asiáticos, é evidente, né? No mundo todo, a educação não é levada ao primeiro plano. Como é que se pode mudar a mentalidade de um povo, de uma nação? Não se muda da noite para o dia, se muda através de gerações. Na educação já está cientificamente provado que tem que ser no mínimo 30 anos. Quer dizer, hoje nós estamos tendo um conhecimento de implantação de planos que, na realidade, vão surtir efeitos efêmeros, porque o próprio plano aí, a gente percebe que não vai atender às necessidades de criar uma nova cultura. Porque se é para a população participar, então essa nova geração que está nas escolas, que tinha que ter um currículo diferenciado, entendeu? Voltado realmente para as suas necessidades, um currículo regional, um currículo estadual, está entendendo? Quer dizer, quando a gente tenta imitar os tigres asiáticos com tecnologia, a gente não vai chegar nesse patamar só nunca. Mas aí é teoria. Teoria, a gente tem que estudar a teoria, e infelizmente na prática isso não resolve. É a minha crítica, entendeu? Eu não estou criticando o professor, nem essa doutrina, nem sua didática. Estou criticando esse plano de uma forma geral. Porque nós, como operador de direito, a gente tem que ter bom senso para poder ler, entendeu? E criticar o que não está certo. Porque, novamente, a gente tem os planos de combate à fome e tal, que é negócio todo, a pobreza e tal, mas a gente não trabalha em cima do problema principal, que é a educação. E com a educação aí tem saneamento básico, a gente tem outras coisas, água potável para todo mundo, que deu nada de lixo na rua, menos doenças, menos farmácia nas metrópoles, porque no lugar de cada farmácia dessa, se não tem gente doente, ia ter um café, uma livraria, ia ter uma biblioteca, ia ter uma coisa diferente. Mas não, você quer ver uma coisa? Toda população doente, ela tem na sua formação, no seu comércio, o ponto principal, farmácias, que viram gênero de primeira necessidade. Quer dizer, está errado. A aplicação da coisa está errada. Sinto muito falar isso aí, mas é um momento que a gente tem que ter um pouco de voz, porque nossa voz vai ficar muito, sabe, monótona. Desculpe. Não tem que pedir desculpa, não. Eu gosto quando vocês participam e partilham esses conhecimentos. Não tem problema em relação a isso daí, não. Pelo contrário, eu estimulo que vocês possam interagir. Eu acho que quanto mais a gente interagir, melhor, porque vocês estão aprendendo e estão entendendo mais a matéria, tá certo? E eu concordo com você, essa situação da educação. Mas o que eu estou vendo hoje em dia, principalmente, e aí é exatamente não baseado. Hoje em dia tem muita essa situação que o pessoal fala do Paulo Freire e outras metodologias. Mas eu acho que essa época de conversar sobre essas metodologias, elas estão passando. Por quê? Se você estuda Zygmunt Bauman, se você estuda o Harari, o Yuval Harari, eles estão mostrando que a geração de hoje, ela é diferente da geração, por exemplo, da minha geração. E aí você diz, professor, não, mas realmente eu tenho que... tem muita coisa que os meus filhos não têm nem noção que eu tinha.
E tem coisas que eles sabem que eu, na idade deles, não tinha esse conhecimento. Então, de fato, a mentalidade mudou. Então, a forma de enxergar as coisas. Por exemplo, hoje em dia, você tem que ver que o jovem, ele não se preocupa em reter conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento está ali disponível. Então, o que é que você tem que fazer? É mostrar para o jovem que, pelo menos alguma coisa desse conhecimento, ele tem que ficar, porque ele tem que saber onde buscar. Outra questão importante. Ele tem muita informação, mas ele tem tanta informação boa, quando ele tem informação ruim à disposição. Então, é tentar gerar nele um senso crítico, para que ele, quando for analisar aquela informação que tem à disposição, ele consiga fazer essa triagem, ou ele consiga fazer essa mensuração daquilo que é efetivamente bom, ou daquilo que efetivamente é ruim, ou não tem embasamento. Então, hoje, a nossa forma de atuar como professor, ela está sendo modificada. E uma situação que eles estão colocando muito atualmente é porque antigamente você tinha as chamadas metodologias passivas. Então, a minha geração, ela ficou muito com metodologia passiva, que é ler, escutar, ver. E hoje em dia, os jovens atuais, a forma para eles aprenderem é uma forma diferente. É com metodologia ativa, onde é colocar para ele resolver um problema, é gerar uma discussão para que eles, nessa discussão, vão descobrindo mais ou vão se interessando mais pelos temas em estudo, chamando eles para dar aula, para fazer apresentações. Então, mudou um pouquinho o foco, porque você tem que puxar o conhecimento, não você tem que dar e depois puxar, mas você tem que saber abordar o conhecimento e exigir esse conhecimento da maneira mais adequada para o público atual. Entendeu? Eu concordo com o senhor. Por isso que eu estou fazendo esses cursos, principalmente dessas novas tecnologias, PBL, ferramentas digitais e tudo mais, que é exatamente para tentar entender um pouco mais como nós conseguimos fazer a instrução dessa nova geração. Porque a mentalidade que eu tinha, ela já não é mais, ela virou obsoleta, né? É como aquele computador antigo que você tinha antigamente, o Pentium, né? Hoje em dia você não tem mais. Então, virou uma situação obsoleta. E você, como profissional, você tem que se reciclar. E aí, nessa reciclagem, você tem que ver novas abordagens para você conseguir efetivar aquilo realmente que você pretende, que é exatamente gerar o ensino, ou seja, gerar aprendizagem para o aluno. Tá certo? O senhor fez colocações excelentes, viu? Eu concordo com o senhor também que a gente tem que buscar exatamente isso. Pessoal, mas retomando, então, o 5 é igualdade de gênero. E quando você fala igualdade de gênero, hoje em dia nós vivemos um período de democracia. E na democracia, eu acho que a lei se vocês forem alunos da lei, você deve ter ouvido muito de poliarquia, né? Falar de poliarquia. Que, na verdade, a democracia deveria ser um governo de todos. E, na maioria dos países, o que acaba sendo são governos de maioria. Então, as minorias, elas ficam meio que esquecidas. Então, essa igualdade de gênero, ela não tem a ideia só de homem e mulher, mas ela tem a ideia de todos os gêneros, né? E aí eu acho que você já deve ter estudado, deve ter conhecimento dos gêneros cis e trans, né? Então, quando você fala igualdade de gênero aqui no tópico 5, não é só homem e mulher, mas é exatamente a sexualidade cis e trans. Ou seja, se a pessoa nasceu homem e se considerar homem, a pessoa pode ter nascido homem biologicamente, mas psicologicamente se sentir mulher, e aí tem os transgêneros. É você enfrentar todas essas questões de gênero, não só aqueles que existiam anteriormente, que era masculino e feminino. Hoje em dia tem uma variedade de situações que a própria ciência comprovou a existência deles. Então, quando você fala essa igualdade de gênero, é nesse sentido, tá ok? Não é mais só aquela dualidade que existia entre masculino e feminino, tá bom? 6. Água limpa e saneamento básico. Por quê? E aqui é uma coisa que eu vou voltar lá na frente.
Meus caros, vocês já ouviram falar sobre fonte de água, não já? Mas o ser humano até hoje, ele conseguiu criar água? E aqui é uma pergunta que eu queria que você respondesse. Como é? Professor, Diga. acho que ficou mudo seu microfone. Ah, vocês já viram que o ser humano ele consegue criar água? Não. Vocês viram Acho que não, porque é música de tentar inventar ou criar alguma coisa para. É exatamente isso daí. O ser humano ele não cria água. E é interessante que quando você tem a ideia de fonte de água, que seria ali onde a água é criada, né? E na verdade a água não é criada. A mesma água que existia no início dos tempos, aqui na Terra, lá, logo depois do Big Bang, é a mesma água que nós temos hoje em dia. E eu acho que a maioria de vocês deve estar se perguntando e está dizendo, esse professor está louco, isso é impossível. Mas aí, se vocês pararem agora, eu queria exatamente gerar essa curiosidade em vocês. Eu vou desmentir esse professor, pois estudem e desmintam. Mas a água que existia no início é a mesma água que nós temos atualmente. Ah, e o ciclo da água? Se você perceber o ciclo da água, o que acontece? A água ela está no estado líquido, com o calor ela fica no estado gasoso, ela evapora. Depois o vapor ele condensa, ou seja, ele passa do gasoso para o líquido e chove. Quando fica muito frio, o que acontece? Ele solidifica, né? Passa do líquido para o sólido. Mas aí quando aquece, ele volta para o líquido e do líquido ele pode vir para o gasoso. Então, na verdade, o que muda é simplesmente a situação física do elemento. Mas o elemento, que é H2O, a água, continua o mesmo. Eu acho que um bocado de vocês deve estar agora se perguntando, isso daí é loucura, né? Mas vamos era isso que eu queria gerar em vocês. Não, professor. Agora, é loucura a gente acreditar no Big Bang, né? Porque uma explosão gerar esse universo tão perfeito, tão coordenado, aí a pessoa quer acreditar que um caos possa virar perfeição. É uma teoria meia louca também. Tá certo. Os romanos falavam ordo ab caos, né? Ordem do caos. Mas eu concordo com você que tem um criador aí gerenciando tudo aí para que tudo fique perfeito, né? Eu concordo com o senhor. Não tenha medo de ser verdadeiro, professor. Tá? Porque a gente tem que pautar na realidade. Teorias são teorias, e mais cedo ou mais tarde até a relatividade já foi derrubada, né? Tem já os seus desdobramentos. É aquela situação, né? O ser humano, nós estamos em busca da essência das coisas, pela metodologia da dialética, né? Que é o método científico. E aí, aquela tese que existe hoje em dia, ela vai ser testada até o momento que ela vai ser refutada. E vai surgir uma nova síntese, já englobando aquelas outras situações. Eu concordo em relação a isso daí. Mas eu queria só voltar para esse ponto da água. Porque, pessoal, quando eu fui estudar esse tema da água, eu fiquei maravilhado. Porque como pode um elemento que para nós é tão precioso, por que ele é tão precioso? Porque se você olhar o nosso corpo, a maior parte é água. Não, pessoal, não pode. A maior parte do nosso corpo é água. Então, como pode um elemento que é tão precioso para o ser humano, e o ser humano ele é tão inteligente que ele ainda não conseguiu criar esse elemento, que é um composto essencial para ele. Então, por isso que a ODS 6, ela fala isso, da necessidade da gente ter água limpa. É por isso que hoje em dia vocês estão vendo que existem várias tecnologias para limpar a água. Eu não sei se vocês já viram. Inclusive, tem várias campanhas mundiais para exatamente diminuir a poluição na água. E existe uma campanha para diminuir a poluição da água. E, do outro lado, existem campanhas de investimento em tecnologias para despoluição da água. Então, tanto é diminuir
como despoluir. Então, estão investindo nas duas frentes. Então, por isso que como a água ela é essencial para os seres humanos, então você tem que preservar. E como os seres humanos eles estão aumentando, a água, existe uma teoria que a água pode não ser suficiente para todos os seres humanos. Então, para evitar chegar nessa situação, então por isso que nós temos que preservar a água. E uma dessas maneiras é exatamente esse daí, o saneamento. Né? E aqui eu queria lembrar para vocês um pouquinho aquele acidente de Mariana. Vocês lembram daquele acidente de Mariana? A barragem rompeu. Sim. Pronto. A barragem rompeu, chegou até o rio. Quando chegou no rio, ela entrou no rio e do rio foi até o oceano. Né? E aí o que acontece? Cada cidade ela tem a sua estação de água. Perdão, cada cidade ribeirinha. Então, aquele rio, ele vai ter no seu curso várias cidades. E todas as cidades ribeirinhas, eles utilizam o que para seu abastecimento? O rio, ou a água do rio. Então, o que acontece? Cada uma delas, ela pega parte da água do rio, trata e entrega para a sua população. Por sua vez, a população, ela vai utilizar essa água. Então, essa água ela vai se chamar água servida. Por quê? Porque essa água ela já foi utilizada de alguma maneira. Então, queira ou não, ela está poluída. Por isso que você tem que ter uma estação de tratamento do esgoto. Para quê? Para você devolver essa água ao mesmo rio. E aí, se vocês voltarem a algumas reportagens, vocês vão ver que várias cidades elas foram afetadas no seu abastecimento. Por quê? Porque toda a água que eles utilizam vinham exatamente dos rios ou do rio afetado. Então, por isso que teve impacto muito maior para as cidades de falta de abastecimento, por conta exatamente da coleta da água diretamente do rio. Então, por isso que ele é um tema principal, é tanto que ele está em 6º lugar, tá certo? Em 7º, as energias renováveis. E aqui não é só aquela situação que eu falei para vocês das usinas nucleares, né? Então, nesse período aí de 2015, fazia pouco tempo que tinha ocorrido Fukushima, né? Então, ele foi um tema muito abordado. Você sair da matriz nuclear e passar para uma matriz de energia limpa, né? Ou uma matriz energética limpa. E aí se pensa muito, tanto que você tem aqui o sol, né? A luz solar, mas tem a energia eólica, e você tem hoje em dia a energia renovável também você ter tecnologias em que você tem produtos que diminuem a necessidade de energia, ou que são produtos inteligentes que vão tentar utilizar o mínimo possível de energia, né? E somente dentro dos períodos. Por isso que hoje em dia você tem essas inteligências artificiais, onde ela lê o sensor do ambiente, aí ela liga a luz, mas não tem ninguém no ambiente, ela desliga. Só liga determinados equipamentos com a ordem da pessoa. Então, todas essas tecnologias, tanto para você gerar a matriz limpa, como também você gerar uma economia de energia. Ou seja, você não tem o desperdício, né? Que seriam exatamente essas tecnologias renováveis. 8, empregos dignos e crescimento econômico, porque a questão econômica ainda continua, ainda é uma necessidade, só que aí, veja que o que ele fala não é só geração de emprego, né? É geração de emprego digno, ou seja, que também as empresas, a iniciativa privada, ela tem que fazer as contratações, mas também ela não pode fazer contratações como antes, de pagar salários irrisórios ou salários muito baixos. Então, tem que ser salários compatíveis para que a pessoa consiga efetivamente se manter. Então, por isso que ele coloca a questão do emprego digno e, claro, quem gera a riqueza do país é a iniciativa privada. Não tem como a gente correr. O setor público ele não gera riqueza. Quem gera é a iniciativa privada. Então, é tentar conseguir equilibrar essas duas situações. O outro ponto é a inovação em infraestrutura. Ou seja, você tem que gerar uma infraestrutura no país para que você consiga fazer inovações. Só uma questão aqui para vocês. Eu tenho um amigo meu que ele ele criou um site, e nesse site ele coloca cursos para as pessoas fazerem.
E aí o que acontece? Ele começou a fazer cursos dele, e depois o site começou a crescer, e ele começou a contratar outros profissionais para fazer cursos que ele achava que tinham saída, né? O que eram bastante procurados. E aí ele passou a fazer as gravações desses vídeos com esses professores, que são cursos à distância. E quem faz a edição para ele são pessoas que moram... Tem um que mora no interior do Piauí. E aí você diz, poxa, professor, como é que pode? Porque hoje em dia... E aqui eu vou... Não me chamem de tão velho, pelo amor de Deus. Mas é o seguinte. Aqui no Ceará, para você conseguir, por exemplo, um carrinho de controle remoto, era uma dificuldade extrema quando eu era criança. Então, o cara que tinha um carrinho de controle remoto, ele era muito, muito, muito rico, porque os pais tinham viajado para fora do Brasil e tinham trazido dessa viagem internacional e tudo mais. Hoje em dia, como a tecnologia hoje em dia pela internet, ela está muito mais difundida, você consegue comprar o que você quiser. Então, antigamente tinha uma dificuldade de você adquirir livro, de você adquirir material, de você adquirir qualquer coisa. Hoje em dia, você tem uma facilidade. É infraestrutura, né? Isso daí é infraestrutura. Você consegue comprar qualquer coisa pela internet e chegar na sua casa. Então, essa pessoa do Piauí, ele fez cursos também à distância e foi autodidata, e ele consegue fazer edição e conseguir comprar o seu computador com os equipamentos necessários para que ele fizesse as edições. E aí você diz, mas como é que a pessoa... E esse meu amigo, ele não mora mais no Ceará, ele mora em São Paulo. Como é que pode, ele morando em São Paulo, ele mandar para a pessoa do Piauí? A internet. Ele cria a nuvem, joga o vídeo para a nuvem, o rapaz lá no Piauí, é do interior, não sei se é Campo Maior a cidade, é uma cidade ali, é Campo Maior, é uma cidade do interior do Piauí, eu acho que é Campo Maior. Então, ele tem acesso à nuvem, baixa o vídeo da nuvem, edita, depois faz o upload, ou seja, coloca de novo o vídeo na nuvem, e aí ele coloca e finaliza e coloca lá à disposição. É inovação em infraestrutura. Tá certo? Porque hoje em dia as pessoas... os YouTubes, né? A minha esposa acompanha muito um Carlinhos Maia, né? Que ele veio do interior, eu acho que é do interior de ele é do interior de Alagoas ou é de Sergipe, né? E o cara explodiu, fazendo vídeos pequenos, vídeos curtos. Então, isso daí são inovações. A pessoa tem uma tecnologia e ele consegue utilizar aquela determinada tecnologia. Então, é exatamente isso. Que as pessoas elas estejam mais preparadas. E a educação de qualidade ela já vê exatamente isso. É que as pessoas já estejam preparadas para essas inovações. 10º, a redução das desigualdades. E aí as desigualdades não é só desigualdades econômicas, sociais, de cultura, então dos mais diferentes tipos, certo? De redução de desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. Quando você fala muito dessas cidades e comunidades sustentáveis, as pessoas pensam logo que são cidades inteligentes. E a cidade inteligente seria aquela que seria altamente informatizada, né? Mas você consegue cidades e comunidades sustentáveis quando você consegue que toda a população ela tenha renda, ela tenha educação, tenha saúde e tenha qualidade de vida. E aí o que acontece? Se você chegar para alguma cidade... exemplo, hoje em dia tem determinados programas sociais em que ONGs elas vão para determinados interiores e aí naquele interior o que é que eles fazem? As pessoas fazem criação de galinha. Mas a criação de galinha no interior é diferente da criação de galinha de granja. Então essas ONGs elas fazem a capacitação dessas pessoas. Olha, o ovo que a sua galinha produz é diferente do ovo de granja, da galinha de granja. Por quê? Porque a galinha de granja, ela tem muito hormônio, ela tem produtos químicos que ela ingere para ela aumentar de maneira mais fácil. Então, tem uma série de fatores que a galinha de granja, ela perde para a sua galinha de terreiro. Então, aí colocam para ela fazer um marketing, que ali é um produto orgânico. E aí, quando já cria um processo
de criação, ou ele cria um produto, né? Se você conseguir produzir o seu ovo de determinada forma, você consegue um valor maior. E aí ele já consegue vender para determinados restaurantes que são orgânicos, ou ou vende em determinadas feiras que as pessoas pagam mais porque aquele determinado produto é orgânico. E assim, essa ONG ela vai capacitando, mas não só o criador de galinha, sai capacitando a pessoa que vende frutas, verduras, hortaliças, aí quem faz a criação de porcos, quem faz a criação de peixes. E aí ele geralmente nas comunidades, não coloca todo mundo fazendo a mesma coisa, mas tentando que cada um se complemente exatamente com essa visão de uma cidade sustentável, ou uma comunidade sustentável. Tá certo? É tanto que aquela ideia, hoje a gente continua a falar muito, né, de você se deslocar muito para trabalhar, você se deslocar muito para fazer suas atividades, não seria o ideal. O ideal seria que você resolvesse tudo ali perto de você, né? A 12 é um consumo responsável, mas esse do consumo responsável, pessoal, eu coloco que a nossa sociedade ela não está preparada para ele. Por quê? Se você vê bem as propagandas, não só propagandas de televisão, mas propagandas do YouTube, Netflix, onde hoje em dia você tem uma carga de informação de propaganda muito grande. E aí o que acontece? Hoje se fala muito de uma coisa chamada exclusividade, né? Ah, você tem que ter isso daqui porque isso daqui é exclusivo, vai ter só você e outra pessoa no mundo. Então você tem que adquirir. Então dá uma carga muito grande para você adquirir, quando na verdade são coisas que você às vezes nem necessita, né? Então o consumo responsável é exatamente isso, que você conseguisse gerar essa situação em que você só consumia aquilo que você realmente necessitasse. Porque quando você consome só aquilo que você necessita, até o seu descarte, o resíduo que você vai gerar é menor do que anteriormente. Então, por isso que eles investem nisso. Pessoal, baseado na ODS 11, na ODS 12, fizeram uns estudantes de arquitetura, fizeram uma casa lá no Eusébio. Se a gente não tivesse nessa pandemia, eu ia chamar vocês para ver essa casa no Eusébio. Foi muito bem montada. A casa, ela não tem ar-condicionado e ele conseguiu colocar uma ventilação na casa que é fora de série. Outra coisa, a casa não usa tijolo. Ela usa só argamassa e areia. E ela foi montada, muito bem montada. É uma casa sustentável que existe lá no Eusébio. Se a gente não tivesse na pandemia, eu iria fazer uma visita de vocês lá nessa casa sustentável, onde a água que sai do vaso, ela vai para uma cisterna, onde na cisterna você tem bananeiras, e aí a própria bananeira, ela trata os rejeitos, ela reaproveita. Por quê? Porque aquele rejeito, né, as fezes lá, ela vira adubo, né? Então, eles têm uma tecnologia que eles conseguem colocar naquele determinado ambiente, no ambiente ele vai se decompondo e vai gerando nutrientes para a bananeira. Ele tem a água que sai das pias, ou que sai do chuveiro, eles já vão para outra parte, porque ele passa por pedregulhos, ele passa por areia, onde ele vai limpando naturalmente aquela determinada água. E aí depois ele passa, e aí ele vai ter pés de cajá, de siriguela, que ele vai irrigar exatamente esses pés, ou essas plantas. Então a casa todinha ela foi planejada exatamente para ela ser sustentável. E aí você percebe que você consegue uma sustentabilidade sem gastar muito dinheiro, né? Se a gente não tivesse na pandemia, um dos meus projetos era levar vocês nessa casa, tá certo? Agora é uma situação que a casa ela fica eles fizeram no loteamento, não fizeram ela acessível, eles estão no loteamento e aí tem que agendar com esse estudante de arquitetura para você visitar a casa. E aí, por quê? Porque no dia da visita eles vão na casa e aí eles explicam e
ficam lá à disposição para pelo menos das pessoas que projetaram, para exatamente tirar as dúvidas sobre o projeto. E aí, quem quiser também, contratar eles para fazer algum projeto particular. É muito interessante, tá certo? Eu vou ver se mais para frente dá para a gente fazer essa visita, se vocês se interessarem, tá bom? Porque é muito interessante você ver como hoje em dia a gente pensa que você tem que ter uma tecnologia de ponto. Não precisa. Hoje em dia as tecnologias elas já estão mais acessíveis para que a gente possa fazer. 13, combate às mudanças climáticas, né? E aí a gente está vendo cada vez mais. No Brasil não se tinha furacão, né? E de alguns anos para cá, principalmente aqui naquela região ali do Paraná, principalmente Santa Catarina, né? Aquela parte ali, estão surgindo muitos furacões. Infelizmente, esse ano teve um mega furacão, né? Naquela região. Mas por quê? Por conta da situação climática, que nós não tínhamos essa realidade, ou era muito esporádico, e aí, de repente, por conta dessas mudanças climáticas, os ventos também estão sendo modificados, e aí está gerando esse problema hoje em dia, lá em Santa Catarina, tá certo? E aí, a vida debaixo d'água, ou seja, além de você fazer no 6, que você ter uma água limpa e o saneamento, é você também cuidar dessa vida que tem debaixo d'água. Por quê? Porque tem vários alimentos e vários medicamentos que a gente consegue desses ambientes aquáticos que muitas vezes a gente não tinha noção, né? E aí também é o combate à poluição. O 15 também é principalmente o combate à poluição e melhorar a utilização da terra, né? Porque nós vimos também os processos de desertificação, ou seja, às vezes o ser humano ele faz uma prática agrícola perniciosa que realmente prejudica o meio ambiente e aí gera o problema que você tira todos os nutrientes da terra e gera um novo deserto, né? Então, o 15 visa combater isso. O 16 é a paz e a justiça social, ou seja, é efetivamente tentar fazer a mediação dos problemas entre os povos e principalmente dentro dos países. Principalmente agora, você está vendo aí, por exemplo, o Brasil, atualmente, ele está dividido, né? Queiramos ou não, eu tenho os grupos de WhatsApp, até da família, hoje em dia você tem as pessoas se degladiando, aí sai do grupo, depois cada um, os que não brigaram vão convencê-los a voltar. Tá um momento muito complicado. Eu acho que não é só, é questão de política, não, é uma série de fatores, né, que está fazendo essa situação que as pessoas estão ficando com os posicionamentos muito arraigados e a principal situação é porque você não aceita ouvir o outro, você não quer ouvir o outro e reconhecer o outro como igual, que ele pode ter uma coisa diferente, mas que seja importante para você, até para a sua vida, né? Então, é tentar exatamente essa paz e justiça na sociedade. É tanto que você tem essa pomba branca, e aí você tem esse martelo aí exatamente como representando para você conseguir fazer uma pacificação social, né? Trazer a justiça, a pacificação judicial, exatamente na visão do judiciário. Mas hoje em dia não só o judiciário, mas você conseguir meios de mediar, você conseguir mediar os conflitos existentes. E aí o 17 é exatamente você conseguir fazer parcerias para que as metas sejam alcançadas. Seria aquele objetivo que ele vai tentar contribuir com todos os outros, ou tentar interligar esses mecanismos aí, conseguir financiamento, enfim, dar condições para que os países e as pessoas elas consigam alcançar essas ODS. Pessoal, vocês já tinham noção dessas ODS ou ainda não tinham visto? Eu já tinha visto. Mais ou menos. Pronto. Já. Já tinham? Ótimo. Tá? É excelente, porque quanto mais a gente souber, mais a gente vai se engajar nesses objetivos, que eu acho que são objetivos excelentes, que a gente pode efetivamente ir assim. Eu só consigo se for... Aliás, você só pode fazer se forem às 17. Não. Você pode fazer a que você puder. Começa com uma, depois se engaja na outra, e aí vai paulatinamente, sucessivamente, você vai contribuindo, tá certo? Aqueles que não tinham visto, eu vou deixar aqui, ó. Aqui é o primeiro objetivo, né, que eu estou mostrando para vocês. Aqui é o segundo objetivo, que é a erradicação da fome. E aqui é um convite que eu gostaria de fazer para todos vocês, né? Ou seja, existe já
aqui no Brasil, né, esse site, que é www.agenda2030.com.br, onde você pode acessar esse site e lá você encontrar várias informações, né? Você pode conhecer um pouquinho mais das ODS, pode ver aquela que você mais se engaja e pode começar um voluntariado em uma dessas ODS, ou pode até imaginar uma forma diferente de você ajudar, de você contribuir e seguir exatamente para que você possa propiciar uma melhoria de vida, tanto sua como para o nosso planeta. Tá certo? Meus caros, eu acho que ficou muito pequeno, né? Aí no site, até eu tô aqui com dificuldade de enxergar. Deixa eu botar aqui os óculos. Então é www.agenda2030.com.br, tá certo? Ok? Pessoal, com isso a gente finaliza essa parte aqui das conferências internacionais sobre meio ambiente, tá certo? E na próxima aula a gente vai falar sobre direito ambiental, certo? A gente vai começar a falar exatamente sobre o direito ambiental, sobre o conceito, sobre princípios e tudo mais. Porque primeiro a gente tem que ter essa noção da crise ambiental e do panorama internacional, para depois a gente começar a fazer uma leitura nacionalmente e juridicamente de como é que é o tratamento do meio ambiente, como é que ele está hoje em dia, tá certo? Ok, professor. Ok,